Olá pessoal, nesse vídeo aqui dando continuidade então à datação dos livros do Novo Testamento, vou falar do Evangelho de Marcos, né? O Jonathan Bernier, tem sido baseado nessa série aqui, né? Ele argumenta que Marcos teria sido escrito entre 42 e 45, Mateus entre 45 e 59, Lucas em 59 e Atos dos Apóstolos em 62. Então, por que colocar Marcos como primeiro? Existe uma unanimidade de colocar Marcos como primeiro. Primeiro, porque ele tem um texto mais simples, ele é um dos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Ele é menos elaborado teologicamente. Então, ele dá a entender que está no começo lá da missão do cristianismo, né? E outra questão é que Marcos não dá muita atenção à missão dos gentios, tá? Que aparece isso mais em Mateus e Lucas. Então, por isso, eles são colocados depois de Marcos. Essa reflexão sobre os gentios parece ter surgido mais claramente no final da década de 40 e atingiu o ponto crítico no Concílio de Jerusalém, em 48. Então, Marcos teria sido antes disso, né? Tá pegando uma época que esse tema não é muito ainda o foco da discussão. Mas quem seria esse Marcos? Bom, além de Marcos, o evangelista, o suposto autor do Evangelho de Marcos, né? Existem quatro Marcos que são citados no Novo Testamento. João Marcos, de Atos dos Apóstolos, capítulos 12, 13 e 15. O Marcos de Colossenses 4:10. O Marcos de 2 Timóteo 4:11 e o Marcos de 1 Pedro 5:13, que é descrito ali como amigo pessoal do Pedro, né? Eusébio relata que Marcos, o evangelista, foi o primeiro missionário da cidade de Alexandria. Ele data essa atividade por volta de 43, de acordo com a tradução latina de Jerônimo no Chronicon e de Eusébio. Isso é consistente com a sua afirmação, com a afirmação de que Filon, que morreu por volta aí dos anos 50, ele teria se encontrado com comunidades cristãs egípcias que Marcos havia fundado. O relato de Eusébio de que Aniano sucedeu Marcos lá na cidade de Alexandria, como bispo de Alexandria, isso teria acontecido no 8º ano de Nero, ou seja, por volta de 62. Então, no 8º ano de Nero, de 62, houve essa troca. Essa troca de bispado parece ter sido indicada porque Marcos morreu nessa época, mas não dá para insistir nisso. Além disso, não podemos descartar a possibilidade de que Eusébio possa ter se confundido os Marcos, né? O Marcos evangelista não é o mesmo Marcos que fundou a igreja na cidade de Alexandria, né? Isso não está muito claro. A principal evidência extracanônica dessa relação é a declaração de Papias, de Hierápolis. Foi escrita por volta do reino de Trajano, de 98 a 117. Papias escreve ali por volta do ano 100, portanto, né? E que é preservado na história eclesiástica do Eusébio Cesareia, no livro 3.39.15. Ali se diz que o ancião costumava dizer: Marcos, tendo se tornado o intérprete de Pedro, escreveu com precisão tudo o que se lembrava, embora não em ordem, das coisas ditas ou feitas por Cristo. Bom, reconhecidamente há pouca evidência positiva desse relato de Papias, indicando que Pedro teria sido uma fonte primária para o Evangelho de Marcos. No entanto, essa parece ser a explicação mais convincente. Jerusalém foi a casa da mãe de Marcos. Eusébio relata que Pedro veio a Roma durante o reinado de Cláudio, onde disputou com Simão o Mago. Eusébio e Jerônimo relatam mais especificamente que Pedro chegou a Roma durante o segundo ano de Cláudio, isso daria por volta de 42, ele chegou a Roma, e teria vindo junto com Marcos, companheiro de viagem. Prólogos antimarcionistas afirmam que Marcos escreveu seu evangelho após a partida de Pedro. O problema é saber o que significa a partida de Pedro. Significa a saída de Pedro da cidade ou a morte de Pedro? Porque se significa a morte de Pedro, então Marcos escreveu seu evangelho após a morte de Pedro. Pedro morreu em 64. Então isso coloca Marcos lá para depois de 64.
aí ele já não seria o primeiro evangelho, né? Então isso traz um problema. Irineu, ele também relata que Marcos transmitiu o seu evangelho depois de Pedro e depois da partida de Paulo e Pedro. Aí, novamente, fica essa dúvida. Essa linguagem de partida poderia ser e tem sido tomada como uma referência metafórica à morte de Pedro. Se esses prólogos se referem à morte de Pedro, então Irineu e Irineu também, né? Isso significa que as mortes de Pedro e Paulo, então os prólogos antimaçonitas e o livro de Irineu, ou eles estão errados, ou o Evangelho de Marcos não pode datar dos anos 40. Se eles estiverem certos, então o Evangelho de Marcos está depois de 60. No entanto, não está claro se o prólogo antimaçonita e o livro de Irineu estão relatando que Pedro ou Paulo partiram da vida antes que o Evangelho de Marcos fosse transmitido. De fato, imediatamente antes da referência à partida deles, Irineu afirma que Pedro e Paulo estavam pregando em Roma. Como eles morreram em Roma, tudo sugere que ele está se referindo à morte deles. Portanto, é pelo menos possível interpretar essa passagem como se referindo à partida de Pedro de Roma e não deste mundo. Então, ou pode significar a morte, ou pode significar a saída deles de Roma para outra cidade. Da mesma forma, Clemente de Alexandria relata a resposta de Pedro ao Evangelho de Marcos. Os dados convergem, quer dizer, que Marcos teria escrito através de Pedro, né, com os dados de Pedro. Os dados convergem para sugerir que Marcos escreveu seu evangelho depois que Pedro partiu de Roma e ainda estava vivo. Então, essa é a interpretação que Bernstein está dando. Pode-se imaginar um cenário em que Marcos compôs seu evangelho, Pedro aprovou e depois Pedro e Paulo partiram. Então, Marcos transmitiu seu evangelho a Pedro, transmitiu seu evangelho a Marcos. Né? Os dados mais completos informam que Pedro estava em Roma por volta de 42. Enquanto isso, o trabalho de contextualização sugere que o evangelho de Marcos data de meados dos anos 40. Então, segundo Bernstein, podemos então concluir que o Evangelho de Marcos foi escrito em algum momento entre os anos 42 e 45. Então, ficamos assim, segundo Bernstein, Marcos entre 42 e 45, Mateus 45 e 59, Lucas 59 e os Atos dos Apóstolos 62. É isso, muito obrigado então.